eu pedi, né, para o Diego e para a Natália, que eles virem fazer essa abertura para mim começar com chave de ouro. E quem sabe a gente consegue encerrar também com eles cantando, né? Eles que vão estar fazendo uma apresentação lá no Teatro Municipal no dia 27 de junho. Aí depois eu espalho os panfletos, coisas. Mas a gente pediu para eles virem cantar e fazer abertura, né? Todo estudo eu geralmente começo assim. Mas hoje, né, é muito melhor com eles. Aí, então eu pedi para eles cantarem a música, que vai servir como nossa prece inicial. E se eles conseguirem, no final, né, a gente faz. Se eles conseguirem ficar até o final. E quando a gente já tivesse acabado de falar, até cansado, eu imagino que o Cristo iria dar o último golinho de café, ia dar um sorriso muito largo, igual aquele Jesus do The Chosen, para quem já assistiu, e ele ia falar assim: eu sei, que é o nome dessa música. Eu sei de tudo isso, mas eu sei de algumas coisas que você não está prestando atenção. Escuta. E ele ia contar para a gente. Eu observo teu caminho, conheço teus defeitos. Vejo a angústia te assombrar, a duvidar dos meus preceitos. Sim, eu sei, a escuridão abre caminhos em todas as direções. Trevas nascem da maldade, invadindo corações. Nevoeiros incessantes atormentam teu viver. Pode ser que a tristeza te apavore, embriague a razão, que a certeza do caminho te recolha a solidão. Mas escuta com carinho o que venho te dizer. Disso eu sei, mas também sei da tua luz tão perto de se acender, da tua missão, da boa intenção, do amparo que envio sempre a te fortalecer. Segue a mim, estou aqui. Lembrei que em meio a todos os problemas, eu sei de você. Observo teu caminho, conheço
Então, continuando aqui minha apresentação, mais de 35 anos que eu frequento a casa, né? Então tem algumas pessoas que já devem falar assim, mas aquele ali que ficou cantando, não, tá? Não tem moral para falar não, mas deixa eu falar um pouco do meu currículo. Eu sou advogado, né? Especializando na área de autismo, e tenho mestrado na educação pela Universidade Federal de Uberlândia. Porque todo pai de autista, ele é obrigado a estudar, ele é obrigado a ir em busca de conhecimento para poder lidar com a situação, que é uma situação, né, muito desafiadora, que é uma situação que imagino hoje, que quem não tem um filho em casa tem um conhecido, quem não tem conhecido tem parente, onde um desafio diário. Não, ele é um desafio momentâneo, para cada momento que você vive a questão do autismo. Então hoje eu dividi em duas partes. A primeira parte, que eu acho que é a que mais está faltando dentro do movimento espírita, que é a questão do conhecimento sobre o que são as neurodivergências, sobre o que é propriamente dito o autismo. A parte espiritual, depois a gente vai ver, que eu imagino que a grande maioria já deve conhecer, já deve saber, né? Porque quando chegar uma pessoa aqui na Joana d'Arc, a gente sabe exatamente para onde que a gente vai encaminhar ela. Para uma câmara de paz, para um diálogo fraterno, né? Mas a questão material, ela está um pouco material científica, ela deixa um pouco a desejar. E por quê? Eu vou contar umas historinhas para vocês. Primeiro vamos começar a falar do mito da caverna, né? Não tão bem quanto um filósofo, mas diz o mito da caverna que existia um grupo de pessoas ali em volta da caverna. Isso está no livro A República de Platão. E ali o que acontecia? Aquelas pessoas, elas circundavam uma fogueira e as suas imagens refletiam nas paredes, de forma que para eles o mundo era só aquilo ali. Mas um dia alguém conseguiu se desvencilhar daquilo e foi para fora. E encontrou um mundo totalmente diferente. Árvores, lugares bonitos. O que ele resolveu? Voltar e contar para aquelas pessoas que existe um mundo diferente daquele. Mas o que ele faz? Ele é morto, né? Por aqueles que estavam ali, que não acreditavam que existia mais nada além da caverna. O que a gente faz? Nós julgamos as coisas de acordo com o nosso mundo, com aquilo que a gente vivenciou. Então, uma criança chega na casa espírita, ela começa a ter crises, ela começa a ter mental, ela começa a se desconectar, a se debater, está obsediada. É um processo de obsessão. De outra monta, não, o pai aqui não está dando educação. Sem conhecer, sem procurar ir lá saber, né? O que está acontecendo. Então, vou contar umas historinhas para vocês, pessoais. Certa feita estávamos numa casa espírita, ela ministrava magnetismo aplicado aos autistas, né? E olha, então nesses movimentos, o que acontece? Existiam pessoas, né, de todos os jeitos. As pessoas que conheciam sobre autismo e outras não. E aí, antes que se terminasse o trabalho, nosso filho, o Augusto, né, entrou em crise. Começou a bater, começou a se debater, começou a ficar nervoso. E o que aconteceu? Né? Nós separamos ele e fomos para
meio que um pátio lá. E ele nervoso. E as crises, quem é pai, mãe de autista, sabe que pode demorar muito tempo, como pode ser rápido. E a dele foi demorando. E à medida que foi demorando, chegou outra pessoa que não conhecia nada do autismo, foi doutrinar minha esposa. Porque minha esposa estava junto, né? Foi doutrinar minha esposa. Ah, porque sua casa faz culto. Ah, não, é muito pesado, realmente, mas para mulher sempre é mais pesado mesmo. Né? E foi doutrinar. Passou um pouco, chegou uma pessoa e eu lá tentando conter. Primeira coisa, quando uma criança entra em crise, a gente tenta o quê? Protegê-la dela e dos demais. Então ela foi, a pessoa começou a querer doutrinar o espírito. Deixou falar, o espírito é o dela mesmo, tá? Não está obsediada não. Passou algum tempo, a crise cessou. A crise cessou, a gente encaminhou ele tomou passe e melhorou. Porque o autismo ele não vai escolher lugar. A crise ela não escolhe lugar. De outra feita, a gente foi para uma casa espírita, em outra casa, porque mandaram a gente procurar uma pessoa lá que ele, né, médium e tudo mais e tal. São pessoas bem intencionadas, são pessoas que têm conhecimento da doutrina espírita e trabalham bem pela doutrina espírita. Aí ele estava ainda numa crise muito grande de agressividade, né? Agressividade essa que hoje está controlada por medicações, terapias e espiritualidade, tudo ao mesmo tempo. E aí ele estava muito nervoso e aí ele quis agredir o espírito, né? Aí eu falei, meu filho, o espírito está do outro lado, vamos segurar aqui. Beleza. Passou um tempo, a gente quis marcar com uma consulta com o médico. Ele falou, olha, não vou receber não, porque o seu filho está muito violento. É muito violento. Aí, como a evolução não dá salto, eu não sou muito evoluído ainda, eu falei assim, olha, você precisa fazer uma diferença entre ser, né? Entre ser e estar. Ele estava num processo, mas hoje, graças a Deus, essa violência cessou. E assim, não pretendo voltar à sua casa espírita mais. Por quê? Não vai receber assistência espiritual que ele precisa. Por falta de conhecimento espírita? Não, por falta de conhecimento sobre o tema. Isso aqui é o que a gente pretende trabalhar, o tema que pediu autismo, interface da ciência e da espiritualidade, né? Opa. Vamos lá. Primeira coisa, como diria Sócrates, a gente precisa ter as definições e entender o que é que eu estou estudando. O que é que eu estou estudando? Eu estou estudando autismo. O que é o autismo? É um atraso no neurodesenvolvimento. Mas o autismo é uma ponta de um iceberg. Num livro que eu li recentemente, trouxe aqui para mostrar para vocês. Não trouxe, esqueci. Do Paulo Liberalesco, TDAH e suas comorbidades. Só nesse livro são 8 neurodivergências, e todas muito próximas uma da outra. Né? O que nos dá a ver é o seguinte, que o autismo é o mais famoso das neurodivergências. Existem muitas ainda. Né? Então, qual é a definição de autismo? É definido como um transtorno no neurodesenvolvimento, caracterizado por dificuldades de interação social, comunicação e comportamentos repetitivos e restritos. O neurodesenvolvimento é o conjunto de habilidades no qual a pessoa passa a interagir com o meio que a rodeia. Esse contato se dá de forma dinâmica e será determinado por idade, notoriedade, estímulos presentes no ambiente de convivência e fatores biológicos. Então, ok, é um atraso, né? É um atraso no neurodesenvolvimento. Do desenvolvimento é um atraso de interação social. Muitas vezes a criança, ela é muito inteligente. Ela chega aqui, meu filho, se você quiser saber de dinossauro, pega aqui. Olha, fala para mim do T-Rex. Ele vai dizer tudo do T-Rex para você. Né? Ele tem esse hiperfoco dele, e para minha sorte, o hiperfoco dele não ficou só nos dinossauros. Porque é outra característica dos autistas, ele tem o hiperfoco, mas o dele é variado. Ele tem Transformer, ele tem em Beyblade, ele tem em dinossauro, né? Aqui esse desenho que ele fez. Esse aqui é um desenho feito de forma expressionista, é uma característica dele. Ninguém que ensinou ele, ele já nasceu fazendo desenho com rabisco. E o rabisco se torna uma forma. Ele tem vários hiperfocos. Mas não é só a inteligência que caracteriza o desenvolvimento da pessoa. A interação social,
a maturidade, os comportamentos que, socialmente falando, aceitáveis, ele tem um atraso nisso. Então a criança, ela é capaz, né? Por exemplo, esses dias meu filho para mim falou assim: pai, o cego não enxerga preto. Eu falei: por quê? Não, porque se ele enxergar preto, ele já enxerga alguma coisa. Sabe? Né? Então alguma coisa. Eu falei: gente, eu estou com a idade que eu estou, não vou contar a minha idade, mas cabelo branco aqui denuncia. Eu nunca parei para pensar nisso, mas ele pensou nisso. E outros, mas quando você pede para ele, por exemplo, olha, tira a mão de dentro da calça, por exemplo, já é um tormento. Uma palavrinha que eu aprendi muito no começo das minhas formações é a palavra infinito. Vocês me dirão assim: meu filho deu problema para escovar os dentes. Deu, com certeza. Vou perguntar: filho de vocês mordeu em vocês? Chutou? Bateu? Por um período até parar? Alguém de vocês apanhou? Por filho que vai escovar os dentes? Alguém aqui apanhou? Pois é, eu apanhei. Eu apanhei várias vezes. Não foi nenhuma vez só não. Né? Então, essa é a palavra infinito. Aquilo que para nós se torna muito normal, no autista é infinito. Vamos sentar aqui e esperar um pouquinho. Não pode. Ansiedade. Né? A ansiedade mesmo é uma coisa impressionante. O Júnior ali não deixa a gente sozinho. Toda vez que desce, acaba a vibração e desce, eu paro para conversar, ele fica nervoso e quer ir embora. Ansiedade é normal. Claro, ao fazer um estudo desse, principalmente sabendo que eu vou estar diante de um grupo seleto, né? Eu tenho uma psicóloga, um mestre em biologia, um advogado, várias pessoas aqui estudadas, né? Grande músico Flávio, tio Flávio, né? E o que acontece? A gente fica ansioso. Mas a gente não morde ninguém, a gente não sai gritando e dando pancada. Isso, às vezes, eles fazem. Eles saem, é como se eles desconectassem da própria realidade e saíssem. E nesse momento que eles saem, não vê nada na frente. Aí, quando a gente tem uma criança inteligente, mas seu filho é muito inteligente. Né? Seu filho é muito inteligente, realmente. Mas como diz uma psicóloga, o cognitivo não é a única parte de uma educação. O cognitivo não é a única parte, existem outras coisas. E a escola, o centro espírita é essencial nisso. Por quê? A gente está lá tentando ensinar a criança a comer brócolis. Né? Não vou falar nem giló, não é brócolis. Você está lá: come brócolis, meu filho. Não, não como não. Come brócolis, meu filho. Não, não como não. Aí ele vai para a escola. Chega na escola, o coleguinha está comendo brócolis. Ele volta para casa pedindo brócolis. Né? E as interações sociais, eu falo que existe, gente. Eu digo para vocês, eu tenho os 2 pés na educação, porque, além da formação que eu falei, eu também sou casado com uma professora, que é doutora em educação. Então a gente tem os 2 pés na educação. A gente tem uma educação que a gente vê, e tem uma educação que a gente não vê. Tem alguns professores aqui, o Júnior está ali atrás, né? Não é verdade, gente? Tem a educação que você vê e tem uma que você não vê. É aquela da interação, né? É aquela coisa do entender que ali você, aqui no centro, a gente ensina moral, a gente ensina espiritismo, a gente ensina o bem viver. Lá na escola, a gente tem um ensinamento do advogado, do arquiteto, da psicóloga. Mas aqui nós temos a condição de preparar o caráter. Agora, imagina como que nós estamos preparados hoje para receber essas crianças. A criança dentro da casa espírita. Qual o nosso primeiro papel que a gente deveria fazer? A primeira coisa, se a gente souber que ela é autista, gente, conversar com os pais. Saber o que gera nessa criança pode gerar uma crise. Ou se está tudo certo. Para nós, né, a nossa sensibilidade, né, a nossa sensibilidade auditiva, degustativa, ela é tranquila. Para eles, pode ser algo muito difícil. As questões sensoriais, para eles, podem variar ao infinito.
que acontece? Em Uberaba, uma criança entrava em crise sempre. Vivia entrando em crise. Estava uma crise. Aí, um dia, a pessoa que tratava dela resolveu ir lá na escola, no horário que ela dava crise. Saía, se agredia os outros. O que ela descobriu? Quando ela entrou na escola, ela descobriu que a sala da criança ficava próxima à cantina. O cheiro da comida despertava crises nela. Porque o sensorial, gente, nele, às vezes, quando é criança, eu não quero comer tal coisa. Né? A gente tem que experimentar uma coisa, para saber se gosta ou não, de 10 a 12 vezes. Né? Esses dias eu fiz uma experiência e eu descobri que é verdade mesmo. Apesar da minha idade. Né? Mesmo jovem assim. Eu nunca gostei muito de café gourmet. Gosto mais. Né? Aliás, eu falo vários idiomas, eu não queria falar isso, mas eu falo vários idiomas. E o idioma que eu mais gosto de falar é o mineirês. O ai, sou e trem. Né? Bom demais da conta. Quer comer com pão de queijo, um cafezinho? Né? Mas eu gosto que é cafezinho brabo. E aí, o que acontece? Eu comecei a experimentar o tal do café gourmet. Gente, mas na 10ª vez eu aprendi a gostar. Né? Não foi bom não, porque o trem é caro. A criança, você pega e dá para ela um pedaço de alguma coisa para ela comer, e ela não quer comer. Né? Às vezes ela não quer comer, por quê? Para nós é um pedaço de manga. Para ela os fiapos podem parecer uma areia na boca. Aí ela recusa. Aí o que a sociedade fala? Enjoada. Isso é falta de couro. Sociedade como um todo. Aqui dentro mesmo, eu já contei os casos para vocês que a gente já passou. Né? Então, basicamente, o que o autismo é? Um atraso nesse neurodesenvolvimento. Um atraso, né, que tem a sua causa. Eu já vou adiantar um pouco a causa, porque a causa desse atraso, ela é genética. Se aceita hoje, a grande maioria, que é uma causa genética. A criança, antes dela nascer, ela já é autista. Ela já possui esse atraso no neurodesenvolvimento. Então, quando ela nasce, ela já nasce com aquilo. Algumas crianças despertam mais rápido, você nota que há o atraso da fala. Outras crianças não. Vai muito tempo, ela faz tudo normalmente, e aí com o tempo ela vai descobrindo. Mas a causa é genética. Uma revista, depois se der tempo eu vou colocar para vocês, se chama JAMA Psychiatry. Não sei se o pronúncio está certo, mas JAMA Psychiatry. Revista Psiquiatria Americana, mais conceituada do mundo. Pesquisou mais de 2 milhões de pessoas em 5 países. E conclusões da revista. 81% das causas são genéticas no autismo. 81%. E 19% são genéticas também, só que elas sofrem mutação. Esses 81% podem vir da mãe ou do pai. E aí tem algumas outras pesquisas aí que dizem que vem mais do pai, porque realmente a questão dos espermatozoides sofrem mutações, mas essa revista diz que é meio a meio. E tem as causas ambientais, que é uma pouca porcentagem. Então, esse 19%, às vezes o indivíduo vem acumulando ao longo de gerações. Aí esse gene vai despertar lá naquela criança. E aí ele vai ter as características do autismo. Em 81% dos casos. E 19 é isso que eu falei. Né? Ele vai acumulando, não é nenhuma mutação genética. Quer ver um exemplo de mutação genética bem interessante? Interessante não, é trágico. O diabetes. O diabetes, ele é uma causa genética que vem do pai ou da mãe? Oi. Quem tem sorte de prata 49,30 e tá aberto. Forte 4,9 cara. A causa genética do diabetes. A causa genética do diabetes geralmente vem hereditária do pai ou da mãe.
Aí vem passando, você pode vir a ter diabetes. Não quer dizer que necessariamente você vai ter. No entanto, existe um caso que a pessoa não tem causa genética, não fuma, não bebe, pratica exercício físico, não come doce em excesso, não come arroz em excesso, tem uma vida, mas ele desperta para o diabetes. Diabetes aparece. Qual a causa ambiental? Estresse, né? Nós não estamos num mundo estressante não, né, gente? Mundo de provas e expiações. A gente tem algum estresse? Não tem, né? Imagino que não. Então, também da mesma forma, a questão do autismo. E como que é diagnosticada essa questão do autismo? Tem um manual, o DSM, né, já está na 5ª edição, então DSM-5, em que é um manual de saúde mental, em que os profissionais se utilizam dele para diagnosticar. Não é assim, uma coisa, eu vou fazer um exame, e seria bom, né? Porque o diabetes, como eu falei, se a gente faz um tratamento regular, aí faz medicina preventiva, chega um dia que você chega lá, nossa, seu diabetes está subindo. Você está no pré ainda, você volta, você faz tratamento. O autismo não, mesmo porque o indivíduo já nasce, né? Aí o que acontece nessa questão do autismo, ela ser genética, né? Não tem um exame. Então, ele é feito, mapeado pelos profissionais de saúde. Quem que fecha o diagnóstico? Neuropediatra ou psiquiatra infantil. Geralmente tem uma turma multidisciplinar. Geralmente aí você tem um psicólogo que trabalha com terapia ABA, que é a mais utilizada, né, na educação do comportamento. Eu até falo o seguinte, que psicólogo de terapia ABA deveria poder prescrever medicação. O terapeuta vê seu filho 4, 5 vezes por semana, no mínimo 3. Né? E o neuropediatra, o psiquiatra, uma vez a 4 meses, se ele estiver bem. Então, como que é feito o diagnóstico? Baseado naquilo ali, ó. Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que tem edição mais conhecido como DSM-5. É a última atualização dessa ferramenta utilizada internacionalmente para traçar diagnósticos psiquiátricos. O DSM-5 é revisado de tempos em tempos e a sua última atualização foi feita em 2013, referente à 5ª edição que está em vigor. Portanto, o intuito do manual é guiar e embasar os profissionais que lidam com transtornos relacionados à mente, como transtorno do espectro autista, a fim de padronizar o diagnóstico. Então, esse é o... Esse microfone aqui tá querendo me derrubar, hein? Então, a pessoa, com esse que passa lá, o médico e tal, é esse que vai fazer o diagnóstico. Os outros transtornos mentais também é baseado nesse, né? O TDAH, né? E aí, o que acontece? Nós temos no... Oi? Tá me ouvindo? Nós temos aí na questão do autismo, hoje a gente divide em 3 níveis de suporte. Suporte 1, 2 e 3. Esse tipo de suporte é o que? O quanto a criança ela precisa de ajuda, né? Uma criança de nível 3, ela vai precisar de gente para dar banho, de gente para fazer a higiene, só que com terapias, com ajuda, com profissionais, com multiprofissionais, né? Que a gente fala. Profissionais não, isso. São vários profissionais, né? Você tem o psicólogo, você tem a terapia ocupacional, você tem o psiquiatra, né? Multidisciplinar. Então, a equipe de multidisciplinar, você com a equipe multidisciplinar, às vezes o 3 ele vai evoluindo. Pode ir para o 2, né? Se ele for verbal, chega até 1. O 2 é a mesma coisa. Ele precisa menos suporte que o 3, mas ele ainda precisa. Ele precisa de alguém para ajudar ele em determinadas coisas, né? Também o pessoal às vezes não fala, às vezes tem uma deficiência intelectual, tem uma certa dificuldade, né? Aí já tem o 1. O 1 é aquela criança que você olha às vezes e de longe você fala assim, ela não é nem autista. Aquela ali não parece ser autista. Mas esse fato de não parecer autista é o que às vezes dificulta bastante para os pais. Porque ali
Às vezes, quando você vê uma criança na rua, no ambiente, e que ela não parece autista, tem uma equipe multiprofissional, né, muito boa, tem pais dedicados. No Brasil, geralmente, é quase impossível que um dos pais não tenha que renunciar à vida profissional, que não tenha que largar as coisas para ficar com a criança. Lá em casa, eu trabalho muito pouco hoje, materialmente falando, para ganhar dinheiro, eu trabalho muito pouco. Meu emprego é o Augusto. Eu tenho algumas causas que a gente lida, ainda ficou passado, mas tem praticamente 1 ano, 2 anos que a gente... Então, geralmente no Brasil, quando você vê essa criança, é porque ela tem um ótimo psicólogo, ela tem uma boa mãe, ela tem um bom pai. Porque não há. A criança do nível de suporte, ela chega às vezes, dá mais trabalho do que o nível 3. Porque o comportamento disruptivo, ele não acontece só no 3 ou só no 2. Ele acontece em todos os níveis. E às vezes a criança, ela faz o quê? Ela transita, às vezes no 1 ela tem comportamento 3. Né? Ela faz coisas que o 3, né? Ela faz coisas que o 3 faria. Às vezes, e tem outra coisa, a gente vai lá e tem um TEA. Eu falo TEA no seu estado puro. O que eu tenho no seu estado puro? Eu tenho dificuldade de interação social, eu tenho dificuldade de convivência, né? Mas eu não tenho nada associado. Só que mais de 80% das pessoas com TEA, elas têm comorbidades associadas. Você tem um diagnóstico que é o verdadeiro CNPJ. TEA, TDAH, transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, TOD, síndrome de Tourette. Tem um indivíduo na internet que tem tudo isso. E a síndrome de Tourette é terrível, porque a criança fala palavrão, a criança xinga, a criança se debate de forma involuntária, ela não controla. E esse não controle, gente, eu achei uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos, eu vou ver, não, essa aqui vai ter que dar tempo a gente ler até o final, até 10h30, né? Tem mais 20 minutos, beleza. Então, o que acontece? Às vezes o TEA está controlado. Ela até está conseguindo interagir. Mas, o que acontece? Né? Tem TDAH. O que tem TDAH? Impulsividade. Falta de controle inibitório. Né? Pode ser que a criança chegue aqui e de repente ela, com 13 anos, ela baixa a calça. Ah, tá coçando aqui. Acontece isso. O TEA está controladinho, mas ele tem transtorno de ansiedade. E nos meus estudos eu vi, isso não é conclusivo, porque eu não sou profissional de saúde, eu sou um pesquisador, além de, né, principalmente pai de autismo, que o transtorno de ansiedade ele sobrepõe todos os outros. Agora, o Paulo Liberalesso, que é um profissional da saúde, ele fala que quando você tem TEA e TDAH, o TDAH ele sobrepõe ao TEA. E eu vejo na minha criança que realmente impulsividade, hiperatividade, corre de um lado para o outro, falta de concentração. Então ali parece que naquele corpo ali tem uma competição. Quem vai ganhar isso aqui? Não. Né? E TDAH, e outra coisa. Uma coisa interessante a gente falar aqui é a questão, para além, né, dessas questões, é que a gente precisa, o título não está ali, mas interface da ciência. Vir para o centro espírita tomar paz é importante. Ir no terapeuta também. TTO também. Mas medicação também é necessária. Tá? Às vezes medicação. A gente tem hoje, infelizmente, a internet virou o soberano. Virou um tribunal onde você prende, bate, inocenta. Virou todo mundo PhD em determinadas coisas. Se por um lado ela divulga muita coisa boa, aí às vezes ela divulga muita coisa ruim. É que nem, por exemplo, a gente assistir seriado, The Good Doctor. Né? Eu falo que a gente vive o autismo na sua profundidade. Estou fazendo especialização nessa área de autismo. Então, meu seriado é The Good Doctor e os meus livros lidos neste momento são autismo e comorbidades associadas ao autismo. Aí eu tiro também os livros espíritas para alguns que eu gosto de ler de tudo.
Então, medicação é importante. Se a criança precisa de medicação, o TDAH, por exemplo, é medicação e terapia. Você precisa tomar metilfenidato, né? Você precisa tomar metilfenidato para poder o cérebro acalmar e ele concentrar mais. Esse aqui é um exame que é o farmacogenético, que foi feito, né, para poder detectar quais são as drogas que fazem mais efeito no meu filho. E nós estamos pesquisando para ver se isso vale a pena, porque é um exame muito caro, mas ele determina até qual gene, né, que sintetiza melhor qual droga. Então, vamos partir aqui para a gente encerrar essa questão da maternidade, porque a nossa intenção é fazer um pouco essa questão da ciência, e aí a gente parte um pouco a questão espírita, né? Vai sobrar menos tempo para o espiritismo? Vai, mas eu acho que a gente está precisando muito da questão do conceito. Tá bom. O que é a questão do conceito, né? O que é autismo? Transtorno do neurodesenvolvimento. Causa. A ciência aponta hoje como principal causa genética, né? Agora, causa genética. Não. Dividido em 1, 2 e 3, o nível de suporte. O que é esse nível de suporte? Que a pessoa, ou a criança necessita de que tipo de ajuda, qual é o suporte que ela está precisando. Né? E quem puder ser rede de apoio de quem tem problemas neurodivergentes é muito bom e é muito necessário. O Diego e a Natália, eu torci aqui junto, mas para cantar aqui, né, para abrir e a gente dar uma harmonizada, o Diego é meu suporte, quando a gente precisa de alguém para ficar com a voz dele que fica, isso é uma combinação muito boa. Minha esposa não precisa nem falar, né, que mulher é uma coisa muito engraçada, gente. Deus fez uma desvantagem com a gente, não quer dar nada. A gente vai lá, estuda, faz seminário, faz um monte de coisa, né? Aí ela chega e fala assim, olha, acho que essa médica está fazendo efeito, não. Pelo menos tem um ano que eu estou estudando sobre esse negócio, e você tem razão. O Thiago Castro, né, que é um neuropediatra, Thiago Castro, Paulo Liberales, Ana Beatriz Barbosa. Ana Beatriz Barbosa, inclusive, é sim. São excelentes profissionais da área que vale a pena seguir no Instagram. O Thiago Castro diz o seguinte, que ele, quando a mulher vai no consultório, ele falou assim, só vai para confirmar. Ela só vai para confirmar. Geralmente, a mulher diagnostica antes. Né? E é engraçado, no TDAH do Augusto, antes de ser autista, minha mãe diagnosticou o TDAH dele. Depois de uns 5 anos, sei lá, a gente, né, da coisa que não parece tudo uma vez, não. Né, vem vindo aos poucos. Mas, esse resumo, agora, o que está por trás da genética? O que está por trás desses serizinhos, né? Dos genes que são responsáveis pelas nossas características hereditárias. Bruno, se a definição estiver muito pobre, você me perdoa, tá? Mas no próximo vídeo eu convido você para... Né? Porque o Júnior é professor de biologia e mestre em biologia pela UFMG. Então, desculpa, mas o meu, para nosso estudo aqui, os genes são responsáveis pelas nossas características hereditárias. Né? Por exemplo, meu cabelo aqui, né? Meu cabelo serve de exemplo, não tá branco. Mas a cor do olho, né? A cor do olho é gene recessivo, não é isso? Não? Qual que é para a cor do olho? Então tá bom. Então, eu imaginava que era recessivo, mas tudo bem. São 8 genes. Aí, eles vão variar da cor azul até chegar no preto. Aí, os recessivos são as cores mais claras. Mais genes dominantes, mais escuras. Sim. A minha aula de genética 200 anos atrás era essa questão do olho claro, que ele era um gene recessivo. Né? Só tem olho claro. Por exemplo, o Diego, se vocês olharem, ele tem olho claro. O avô tinha olho claro dos dois lados. Resultado, né? Ele tem olho claro. Então, os genes, eles dão essas características pra gente. Né? Do olho, das coisas e tal. Mas sem adentrar muito a biologia, porque eu não tenho esse conhecimento, mas antes dos genes, o que tem? O espírito.
Né? Todos nós, quando fomos reencarnar, fizemos um mapa reencarnatório. Ó, vou reencarnar na família tal, né? Vou frequentar o centro espírita Joana d'Arc, né? Não necessariamente tão detalhado. Vou ser biólogo, vou ser advogado, vou ser psicólogo, né? Mas a gente traça lá um plano que é o quê? De acordo com o que a gente precisa enfrentar o quê? Para evoluir. Para tirar, né, a nossa, vou dizer assim, as nossas mazelas, as nossas dificuldades e evoluir. Para a gente o quê? Se aproximar, se conectar com Deus. Então, antes dessa questão genética, que daria um estudo bem interessante, mas se fosse da genética a gente ia chamar outra pessoa, né? Existe um espírito. E como todos nós, somente no meio espírita, a gente começa a devagar muito a criar solução para as coisas. Olha, a pessoa morreu de acidente. Ah, morreu de acidente porque provavelmente ele matou o outro na outra encarnação, e a gente vai devagando. Teve uma divagação que aconteceu no meio espírita há muitos anos atrás. Eu imagino que todo mundo conhece, mas quem não conhece, eu vou contar a historinha do grupo Mamonas Assassinas. Né? Mamona todo mundo sabe, aquela coisa lá, aquele, né, de essas plantinhas que nascem no mato aí. Então, esse Mamonas Assassinas, o que aconteceu? Eles fizeram muito sucesso. E a música deles não era exatamente uma música que eleva, né? Igual a música que a gente viu que a doutor cantando, mas era uma música que alegrava, a gente ficava alegre e tal, cantava nas festinhas. E aí, o que aconteceu? Eles sofreram um acidente e todos os integrantes do grupo vieram a desencarnar. Todos morreram. Todos desencarnaram. Né? O que surgiu muitos comentários no meu espírito? Ah, gente, é porque nós estamos partindo para o mundo de regeneração e provavelmente eles estariam atrapalhando a nossa evolução pelo besterol que eles cantavam. Eu só queria saber por que não desencarnaram um monte de cantor que está aí. Porque, eu vou contar com vocês, o que eles cantavam é bem leve. Hoje não. O deles era subjetivo. Você ia para as festas, você dançava, você cantava tal. O deles era subjetivo, uma coisa assim. Não vou dizer que ajudava na evolução tal, não sabia. Mas o que dá para afirmar? Que provavelmente eram espíritos que tinham uma dívida em comum. Porque senão não teria desencarnado todo mundo junto. Mas dá para afirmar que eles desencarnaram para poder ajudar na evolução do planeta. Gente, eu faço aqui uma lista de uns 5 cantores que eu nem conheço. E vou te falar, já devia ter desencarnado então, porque senão atrapalhando a evolução. Agora, tem algumas teorias no meio espírita que estão dizendo, que diz sobre a questão de estarmos reencarnando tanta gente como espírita, tanta gente como autista, que é absurdo. Cada dia escuta uma coisa mais absurda que a outra. Teve um que falou assim, olha, porque foram suicidas. Podem ter sido? Encaixa no nível 3 de suporte. Encaixa perfeitamente no 3 de suporte aquele que, às vezes, que tem autista, você põe ele sentado aqui, ele fica o dia inteiro. Se você não for lá, não dá banho, não dá o de comer, ele fica. Talvez até caberia. Mas é aquele nível 1, que tem dificuldade de interação, que não consegue nem conversar com o outro. Não cabe. Então, essa teoria já está afastada. Pode ser, pode, em alguns casos. Inclusive, perguntar para o Divaldo sobre isso. Aí o Divaldo falou que não. Aí o Divaldo veio com uma outra resposta, que é outro problema. Né? Inclusive, eu já conversei com o Divaldo, né, um tempo atrás, uma conversa assim, de 10 segundos. Foi 10 segundos minha conversa com o Divaldo, não deu para durar mais. Agora que ele desencarnou mais ainda, né, mais difícil, porque ele está num plano mais elevado, eu estou aqui. Mas ele fala uma coisa que eu precisava conversar com ele, mas não vai dar certo. Ele fala assim, o autismo não necessariamente é uma criatura que se suicidou, mas é curável. Eu não sei o que ele quis dizer com curável, porque tem uma historinha deles que uma vez, bem no começo da mediunidade, eu fui fazendo aquelas visitas fraternas, a pessoa falou, ela está muito doente e tal, aí o espírito virou para ele e falou assim, não, amanhã o problema dela vai ser resolvido. Ela morreu no outro dia. Resolveu? Resolveu. Agora, para nós que estamos aqui pegados na carne, não, né?
Então, o que ele quer dizer com esse curável? O espírito pode ser, passou toda a vida naquela condição, aceitando e trabalhando, com certeza. Mas eu não sei o que quer dizer esse curável dele. Essa é uma teoria. Tem uma teoria, outra teoria muito doida, que diz o seguinte, que a pessoa, né, reencarna como autista porque matou outra, cometeu homicídio em outra vida. Também não dá para afirmar. Como é que você vai afirmar isso? Né? Nós não sabemos. Nós não sabemos nem por que pessoas têm outros tipos de doenças, vamos dizer assim, que estão passando pelo seu período de prova. O que dá para saber que a outra interessante é que é preciso, muitos estão reencarnando dessa forma para poderem melhorar a sua sensibilidade, porque no planeta de regeneração estaremos tendo mais sensibilidade artística e assim será no planeta de regeneração. No Livro dos Espíritos, bem na introdução, ele já fala, ó gente, não é o corpo que dá condição para o espírito. Não é o corpo que dá condição para o espírito. É o espírito que dá condição ao corpo, pelo seu planejamento reencarnatório. A sua inteligência, a sua sensibilidade vem de outras e outras vidas. Então já morre. Agora, vamos lá. Por que está aumentando tanto o número de casos autistas? O que dá para saber? Vamos usar a lógica e vamos usar Allan Kardec. Primeiro, no livro Roteiro, capítulo 9, Educandário, né? Não sei se é Educandário simplesmente, mas vai lá no capítulo 9 para dizer. Naquele momento em que Chico psicografa esse livro, a Terra tinha 2 milhões de habitantes. Quando a gente lê o livro O Pequeno Príncipe, Saint-Exupéry, ele fala no Determinado Ponto da Terra, em 1944, que a Terra tinha 2 milhões de habitantes. Hoje nós somos 4 vezes mais do que isso. Então, o Emmanuel fala, somos 2 milhões de almas encarnadas. Desculpa. É isso aí, 2 bilhões, isso, perdão. 2 bilhões de almas encarnadas. Né? E quantos bilhões de almas desencarnadas? 22 bilhões de almas desencarnadas. Que dá aí 24 bilhões de almas ligadas à Terra. Né? 24 bilhões de almas ligadas à Terra. Obrigado aí pela correção, né? Que 2 milhões não dá nem o triângulo se brincar, né? O triângulo dá uma coisa parecida com isso daí. Então, 2 bilhões naquela época. Então, somando com os 22 que ele coloca lá no livro, mais as almas que eles chamam de pré-humanas, né? Nós temos um contingente muito grande. Então, esse espírito que dá para saber disso é que o espírito, os espíritos estão vindo, escolhendo essa condição para passar pelas suas provas, pelas suas expiações e até pelas suas missões. Cada pessoa que está aqui sentada aqui, somos missionários. A palavra missionário significa incumbência, tarefa. Né? Cada um. Uma mãe, né? Aquela mãe tradicional, antiga, que só ficava em casa, cuidando dos filhos, é terrível, né? É um missionário. A missão dela, cuidar da mãe. Né? O tio Flávio aqui, na evangelização, quantos anos? Tocando violão, cantando, evangelizando as crianças. É a missão dele. E olha que nós temos às vezes mais de uma missão, né? Que ele tem a vida material dele, ele tem que trabalhar. Né? O tio Flávio tem um trabalho. Tem outra missão, o tio Flávio também é casado. Tem esposa. Né? Tem a sogra. Tem os cunhados. Tem a família. A gente tem várias missões. Alguns espíritos reencarnam pela prova. Alguns outros espíritos reencarnam pela expiação. E às vezes por missões. Unir a família. Porque, gente, eu vou caminhando para o encerramento, para a gente não passar do horário.
O tema é extenso, né? A questão da espiritualidade maior ainda. Então, a intenção era fazer um estudo que talvez incentive vocês a gente poder fazer outros encontros do mesmo tamanho, com temas mais específicos. E a gente ir buscando outras respostas. Eu fiz um estudo durante a semana, foi um, ontem eu fui revisar, foi outro e apresentei outro. Né? Todo tema, basicamente, é assim. Então, é um tema, porque hoje a gente não tem só o autismo, nós temos outras neurodivergências. E quando eles chegam nas nossas casas, nós temos que fazer o quê? Qual que é o papel da nossa casa? Acolhê-los. Mas nós não podemos acolhê-los de qualquer forma, nós precisamos saber as suas necessidades. E se for todo mundo que chega na casa espírita, mas eles, se chegar com um cordão de identificação, nós precisamos saber. Quando ele entrar dentro dessa casa aqui, pode ser iluminado, ou tem que colocar ele aqui na frente, para que a questão social não despertar a crise dele. Quando eu estou na evangelização, eu tenho um livro, gente, inclusive eu vou passar depois esse livro aqui, ó. A Evangelização de Portas Abertas para o Autismo, da Lúcia Moisés, que ela retrata, um livro riquíssimo, que retrata como se proceder em evangelização de autistas. Maravilhoso. Então, ali, meu filho acho que foi o primeiro autista aqui da evangelização. E acho que o primeiro lá no Integrarte também. Precisa de alguém estar do lado. Né? Não é como receber as crianças normais. As outras crianças têm que ter interação. Então, quando ele adentra a casa espírita, ele tem que ser acolhido. Lá na nossa casa, lá no Integrarte, tem uma menina, ela chama Miriam. Né? E ela é uma moça já. Ela tem uma filha, a filha é autista e ela também é autista. E eu falei para ela, olha, mãe, eu vou falar de você. Posso? Eu pedi autorização para ela. E ela deixou. Por quê? Quando a pessoa é acolhida, o autismo, 1, 2 suporte, ele pode fazer coisas legais para casa, para ele, para a sociedade. A Miriam chegou lá, nem espírita ela é. O marido também não. Problema não. A casa é nossa. Né? E tem outros lá, a gente tem menino com síndrome de Down, outros autistas. Mas aí o que acontece? O Diego começou a dar trabalho para ela. Começou para ela fazer as postagens. Todas as postagens no Instagram do Integrarte ela que faz. Gente, e tudo que o Diego deu para ela fez. Eu acho que coisas que ele pediu às vezes eu até deixei passar, mas ela não. Ela fez maravilhosamente bem. Ela foi acolhida. E ela nos faz muito bem a presença dela. Mesmo porque a gente, né? A gente quando vê outras pessoas, outros autistas que têm o seu progresso, o seu sucesso, a gente se enche de esperança. Né, para que o da gente também alcance. Isso aí é um outro assunto, porque às vezes o autista reencarnou para passar pela prova, pela expiação, e ele tem um lugar onde ele vai chegar. E nós não sabemos até onde. Mas o primeiro é acolher quando ele chegar dentro da casa espírita. Quando ele entrar em crise, né, já dá para ele uma obsessão. Né? E as questões espirituais dentro da casa que a gente pode fazer é o de sempre. Terça-feira tem passo para as crianças, para trazer para o passo. Culto no Evangelho no lar, oração. Né? A minha última fala para encerrar, a oração é tão importante que aqui em Uberaba não, na Universidade de Brasília, eles colocaram 2 grupos. Um grupo recebendo oração e o outro grupo não recebendo oração. E fizeram exames nesses 2 grupos. O que recebeu oração se manteve em equilíbrio. O que recebeu oração se manteve em equilíbrio. O que não recebeu teve mais células de defesa aumentadas. Aí perguntaram para os médicos, então é melhor não receber oração. O médico falou, não. O equilíbrio é que é a saúde. Então a oração é primordial. O culto é primordial. E o acolhimento no meio religioso é primordial. Quando forem, né, conversarem com pais e mães atípicos, às vezes só escutar eles, só conversar com eles. Vocês não sabem a ajuda que vocês estão dando. Né? Eu vi aqui alguns pais, mães atípicos,
Eu agradeço a oportunidade de falar do tema, né? Me disponho, tem bastante material para anos de estudo, porque são 6 anos e meio, né? Seminários, livros, e nós estamos à disposição, certo? Muito obrigado mesmo pela oportunidade.